Olá! Quem é que não quer ter remédio de qualidade pagando menos? Esta foi a ideia que levou à criação dos medicamentos genéricos em 1999. O programa Fórum de hoje mostra o que mudou para os brasileiros nestes 18 anos. Será que os medicamentos realmente caíram de preço? Quem garante a eficácia deles? E uma coisa muito importante, as pessoas confiam nos genéricos? Ele é mais barato e eu tomo. Eu confio nele, eu tomo muito remédio genérico. Sempre usei, mas eu não sei, eu tenho uma certa desconfiança. Todos os países do primeiro mundo já têm há muitos anos. Eu não tomo mais medicamento genérico, porque eles são isso, né? Se o genérico para trazer outras doenças, tomar mais remédio. E para falar sobre medicamentos genéricos, eu recebo aqui Jordão Horácio, mestre em Saúde Global e Diplomacia da Saúde, e Gustavo Mendes, coordenador de equivalência terapêutica da Anvisa. Sejam bem-vindos ao Fórum. Obrigado. Existe uma pesquisa que diz o seguinte, que 79% das pessoas ou compram ou já compraram um medicamento genérico. Jordão, como que está essa questão do medicamento genérico atualmente, depois desses 18 anos? Essa lei de medicamentos genéricos de 1999, ela vem no propósito de garantir o acesso à população a medicamentos seguros, eficazes, de qualidade e principalmente a preços acessíveis. Nos outros países em que essa política já existe há mais tempo, que nem no caso dos Estados Unidos, já está no patamar de 80% do total de medicamentos consumidos. No Canadá, já mais de 90%. Então, aqui no Brasil, nós ainda temos um caminho a percorrer nesse sentido. Gustavo, é de responsabilidade da Anvisa fiscalizar, regular toda essa questão dos medicamentos genéricos. Qual é a diferença entre o medicamento genérico, entre o medicamento tradicional? Enfim, explica isso pra gente. Bom, Jordana, o medicamento genérico possui o mesmo princípio ativo na mesma quantidade que o medicamento inovador. O que diferencia o medicamento genérico do medicamento inovador são substâncias que nós chamamos de excipientes, são substâncias inertes que compõem a formulação. Para que a Anvisa possa aprovar um medicamento como genérico, são 3 frentes que são verificadas no momento em que existe a submissão. O primeiro momento é o momento do registro, ou seja, a empresa que pretende registrar um produto como um genérico, submete aos especialistas da Anvisa a fórmula, o método de fabricação e os estudos de comparabilidade, estudos que mostram que essa formulação é comparável ao medicamento de referência. Esse é o primeiro momento da avaliação. Depois, a gente tem o momento da certificação da empresa, do laboratório fabricante, onde a gente verifica que os equipamentos apresentam uma estrutura adequada, um sistema de qualidade apropriado. E, por último, a gente tem a fiscalização, que são os programas de verificação pós-mercado. Então, o medicamento genérico, sendo exatamente a mesma substância na mesma quantidade, compõe a sua propriedade de intercambiabilidade, ou seja, são substituídos pelo medicamento de referência com a mesma eficácia, segurança e qualidade. Uhum. Agora, Jordão, mesmo depois de tanto tempo, existe uma outra pesquisa que diz que os genéricos respondem por 30% dos medicamentos prescritos. Na sua opinião, o que falta para os médicos prescreverem mais e para as pessoas confiarem mais? O medicamento genérico, ele é intercambiável pelo medicamento de referência, então ele produz os mesmos efeitos. Mas nós acompanhamos que ao longo dos anos ainda não existe, talvez, uma política realmente eficaz por parte da indústria de referência que talvez iniba esse acesso da população a esses medicamentos que devem ser compreendidos da seguinte forma: eles são seguros, eficazes, de qualidade e possuem preços mais acessíveis. Então, o que nós percebemos ao longo desses 20 anos quase dessa lei de genéricos é que as empresas que produzem esse tipo de medicamentos enfrentaram alguns problemas no início em relação ao
aquilo que chamamos de Shan litigation, que eles foram acionados no primeiro momento na justiça para poderem não poder produzir esse medicamento. A indústria de referência, algumas vezes, utiliza práticas que chamamos de evergreening ou perenização para tentar prorrogar esse prazo de 20 anos por mais tempo, impedindo a entrada de genéricos no mercado. Então, são práticas que ainda podemos compreender, de certa forma, como predatórias e que inibem a produção. Mas a conscientização cada vez mais da classe médica, que é prescritora, e da população, com certeza, ao longo dos anos, atingiremos patamares razoáveis, como hoje dos Estados Unidos e do Canadá. Bom, eu vou fazer uma rápida pausa na nossa conversa, porque agora a gente vai saber como surge um remédio genérico. O que é preciso para que um laboratório possa usar a fórmula desenvolvida por outro para registrar e produzir o seu próprio medicamento. Laboratórios investem milhões na criação e produção de novos medicamentos. Fórmulas que são protegidas pela lei brasileira por 20 anos. Depois disso, a patente vence e os fabricantes de genéricos podem lançar novas versões com o princípio ativo daquele mesmo medicamento. Antes de entrar no mercado, eles passam por uma série de testes monitorados pela Anvisa. E o genérico tem que seguir o mesmo padrão de qualidade do medicamento de referência. Estimativas apontam que eles já proporcionaram mais de 87 bilhões de reais em economia para os consumidores desde que começaram a ser produzidos no país em 99. Bom, depois de toda essa explicação, agora a pergunta que não quer calar e eu a faço para os dois, né? Realmente o genérico, ele é mais barato? A classe mais pobre tem acesso a esse tipo de medicamento? A própria lei 9.787, ela obriga que esse medicamento genérico, necessariamente, ele tem que ser no mínimo 35% mais barato do que o medicamento de referência. Então, sim, ele vai chegar mais barato no mercado. E por uma questão própria de mercado, quando esse medicamento genérico ele entra, é importante observar que o medicamento de referência ele continua disponível à venda. Só que o que já foi observado é que quando tem um medicamento para concorrer, os preços vão abaixar. Então, acaba abaixando tanto o preço do medicamento genérico quanto o preço do medicamento de referência. Eu acho importante esclarecer também, Jordana, por que a gente consegue ter medicamentos genéricos com um preço mais acessível. É importante esclarecer que os estudos aos quais os medicamentos genéricos são submetidos são estudos clínicos reduzidos, são estudos laboratoriais reduzidos, porque a gente já conhece os riscos e a segurança e a eficácia do produto da molécula que já é desenvolvida no medicamento inovador. Então, estudos de equivalência farmacêutica e bioequivalência são feitos numa população reduzida, uma vez que a gente já sabe que são seguros e eficazes. A gente testa o medicamento genérico num grupo de indivíduos que gira em torno de 50 pessoas por aí. No primeiro momento, toma-se o medicamento teste, no segundo, que é o medicamento genérico, no segundo momento, toma-se o medicamento de referência. Então, no mesmo indivíduo, quando a gente está falando de estudos em vivo, a gente compara o desempenho, quando eu digo desempenho, eu estou dizendo a velocidade e a extensão com a qual esse princípio ativo é liberado da formulação num mesmo indivíduo. Fazendo essa comparação estatística, a gente sabe que existe a intercambiabilidade. É possível substituir um pelo outro sem nenhum problema de segurança ou eficácia. E é por isso que são estudos que conseguem mostrar de uma maneira mais adequada que esses produtos são intercambiáveis. Ao passo que o medicamento inovador tem que passar por todo o desenvolvimento clínico. A gente tem um número aproximado de que entre 10 mil moléculas que são sintetizadas, apenas uma consegue virar um medicamento. Para um estudo clínico ser desenvolvido completamente, por isso, então, esse investimento esse alto investimento. O que não precisa ser aplicado ao medicamento genérico, já o que muda é só o recipiente. Mas existe a possibilidade de um laboratório já entrar com o pedido de fabricação de um medicamento genérico? Quando a molécula é nova no país, não. Quando é uma molécula que não existe em lugar nenhum e que é uma inovação na terapêutica, ela tem que passar por todo o desenvolvimento clínico. Então, por isso, todo esse investimento. Já o genérico, como
como o Jordão falou, ele já entra sobre a vigência dessa lei, 9787, já com a patente expirada. Então, a gente está falando de uma mesma molécula com uma mesma quantidade já conhecida na terapêutica. Nesse sentido, não precisa passar por todos esses testes. E por isso a gente consegue, com um estudo mais barato, mostrar que é tão seguro e eficaz quanto o medicamento inovador. Para o medicamento ser considerado inovador e conceder esse monopólio do Estado, essa patente, ele tem que ter 3 características: a novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade industrial. Então, como o colega aqui da Anvisa disse, esse medicamento inovador, ele vai gerar toda uma série de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para poder chegar naquele produto final. Então, somente após essa molécula que é inovadora ser analisada primeiramente pela Anvisa, através do instrumento que nós chamamos de anuência prévia, e depois pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é que essa empresa vai receber esse monopólio para poder explorar esse medicamento por 20 anos. Ok. E nós vamos falar mais sobre a qualidade dos medicamentos genéricos no próximo bloco. O Fórum faz uma pausa e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Fórum. O programa de hoje debate a evolução dos medicamentos genéricos. Gustavo, em relação a medicamentos importados, é possível ter medicamentos importados genéricos? Como que funciona esse trâmite? Sim, Jordana. Os medicamentos genéricos, eles são submetidos aos mesmos requisitos que os medicamentos nacionais. Também têm que ser registrados na Anvisa. Os laboratórios também são sujeitos à certificação de boas práticas de fabricação e existe também o monitoramento para esses medicamentos importados. Então, para nós, aqui no mercado brasileiro, o medicamento genérico, tanto fabricado no Brasil quanto o medicamento genérico fabricado no exterior, é submetido às mesmas exigências. É possível, sim. É importante observar que a Lei 6.437, de 77, ela dispõe sobre as infrações frente à legislação sanitária federal. Essa lei, ela tipifica uma série de condutas que podem ser penalizadas pela agência reguladora caso não cumpra determinadas obrigações. Então, essas penalidades podem variar desde uma mera advertência até mesmo o cancelamento do registro, a suspensão do alvará de funcionamento ou até mesmo, em alguns casos, intervenção do próprio governo em determinado laboratório, caso esse laboratório receba recursos públicos. Falando em registro, esse registro para a fabricação de genérico, ele precisa ser renovado. Qual é o período? Sim, o registro ele tem validade de 5 anos. Então, a cada 5 anos, o laboratório submete novamente a documentação exigida, que é a documentação relativa à formulação, aos estudos, alguns dos estudos que foram submetidos. Agora, é importante destacar que qualquer alteração que uma empresa pretende realizar na fabricação de um medicamento genérico tem que ser pré-aprovada pela Anvisa. Então, no momento em que a gente concede o registro, a gente sabe que aquela fórmula, com aquele método de fabricação e com aquele estudo, ele tem que ser reproduzido ao longo dos 5 anos para todos os lotes que são fabricados para os medicamentos genéricos. Qualquer alteração de equipamento, local de fabricação, excipiente ou qualquer alteração que possa interferir na qualidade, na segurança e na eficácia desse produto tem que ser aprovada pelos especialistas da Anvisa, que tem que repassar toda a documentação e todos os estudos que são elaborados para garantir que se mantém as suas propriedades, né? No momento após os 5 anos, na renovação, se mantiverem as mesmas características, só ressubmete essa documentação. Bom, a Anvisa fiscaliza, passa por todos esses procedimentos, né? Faz com que o laboratório passe por todos esses procedimentos, mas e o cidadão comum, na hora de comprar um medicamento genérico, tem algo que possa servir de guia para que ele realmente esteja comprando um medicamento que esteja seguindo todas essas especificações? Hoje já o
médico, que é o prescritor, quando houver a possibilidade, houver um genérico do mercado, ele já deve colocar na receita essa previsão. Inclusive, o cidadão, quando chegar na farmácia, ele deve perguntar para o farmacêutico se existe a versão genérica daquele medicamento. Porque nem sempre está na prescrição. Exatamente. Mas caso haja essa versão genérica e o médico não se negue a prescrevê-lo, ele pode ser penalizado dentro das normativas dos conselhos regionais de medicina, que hoje já compelem esse médico prescritor a prescrever o medicamento genérico, que, como nós já afirmamos aqui, ele é equivalente ao medicamento de referência. Um importante destaque nessa fala é que, e uma política de incentivo aos medicamentos genéricos, foi a obrigatoriedade de que os médicos do SUS, no Sistema Único de Saúde, prescrevam os medicamentos pelo princípio ativo. Isso é uma forma de promover e de estimular o uso de medicamentos genéricos no sistema público. É um incentivo importante para se destacar nesse ponto. E quando comprovado que esse medicamento ele não tem eficácia, o que acontece com o laboratório? Bom, existem maneiras de se notificar, né? Então, pode tanto o médico quanto o cidadão pode notificar através da página da Anvisa algum problema de ineficácia terapêutica. E as ações podem ocorrer tanto em relação ao produto, por meio da análise fiscal, como foi dita, seguindo o rito da Lei 6437, quanto também uma inspeção in loco no laboratório, para verificar se existe algum problema ali no corpo técnico ou nas instalações da empresa, e as sanções são aplicadas de acordo com o previsto na lei que foi citada, né? Pode ser desde uma advertência até intervenção. Em muitos casos existe a retirada do lote do mercado, a retirada imediata, e a atuação da Anvisa é sempre feita pensando no princípio da precaução, né, no sentido de proteger a saúde da população em caso de algum problema evidente. Quando uma patente cai em domínio público, o fabricante original, ele detém algo em relação a essa patente ou perde totalmente? Ele perde a exclusividade, mas isso não significa, como eu disse anteriormente, que o medicamento de referência ele continua disponível nas farmácias para poder ser adquirido. Mas outros laboratórios podem produzir, a partir do mesmo princípio ativo, o medicamento genérico. E como nós observamos aqui, quando tem concorrência no mercado de mais de um produto, a tendência do preço é cair. Então, a função do medicamento genérico, além de vir com essa previsão de que ele deve ser 35% mais barato, ele provoca essa queda nos preços, porque o medicamento de referência com certeza também vai cair, porque agora ele vai ter um outro produto equivalente disponível no mercado. Um outro ponto interessante aqui é em relação à fórmula, porque, como eu expliquei no outro bloco, a fórmula que é composta pelo princípio ativo mais excipientes, ela é uma fórmula que ainda pode ser protegida. Então, os genéricos variam em relação ao excipiente. A fórmula é diferente, o princípio ativo e a quantidade é a mesma, mas os excipientes podem mudar. E os equipamentos que são utilizados para se compor o medicamento genérico podem variar. Isso continua sendo um sigilo do produto. Mas a gente sabe que aquela quantidade e aquele princípio ativo estão disponíveis por meio dos estudos de comparabilidade. Então, em relação a esse ponto do sigilo, a Anvisa mantém a fórmula do produto como uma informação sigilosa. E é importante observar que a farmacovigilância realizada pela Anvisa não é apenas em relação aos medicamentos genéricos, mas também em relação aos medicamentos de referência, que também, caso apresentem algum problema relacionado com a segurança, eficácia, qualidade, também haverá a intervenção da agência no sentido de proteger a população dentro daquilo que é o princípio da precaução. Para a gente entender bem direitinho, então, existem os genéricos, existem os de referência e existe uma categoria intermediária entre esses dois. Qual é essa categoria? São os chamados medicamentos similares. Os medicamentos similares, eles já existiam até antes da lei
a lei dos genéricos, a 9787, e são medicamentos que também contêm o mesmo princípio ativo, na mesma quantidade, administrados pela mesma via, com a mesma posologia, são exatamente iguais aos genéricos, só que eles têm um nome fantasia. Então, são submetidos aos mesmos ensaios, seguem a mesma regra de registro, certificação de boas práticas do laboratório e monitoramento pós-mercado, mas eles podem ser prescritos pelo nome fantasia. Essa é a diferença. Atualmente são 3.800 genéricos registrados no Brasil, né? Como que vocês acham que o governo, os médicos, enfim, a população de uma forma geral pode incentivar ainda mais o uso desse tipo de medicamento, já que tem se mostrado realmente de grande valia? O que se pode observar é que a população não deve cair no mito ou na lenda urbana de que, na prática, o medicamento genérico não produz os mesmos efeitos do medicamento de referência. Isso não encontra amparo científico algum, porque mesmo se houvesse algum amparo científico, esse medicamento genérico não seria bioequivalente e não teria um registro na Anvisa. Então, isso é uma lenda urbana. Temos que compreender que medicamento genérico, ele é equivalente ao medicamento de referência e produzirá os mesmos efeitos. E essa cultura do medicamento genérico, eu acredito que desde a publicação da resolução, tem mudado. Acho que no começo da publicação da lei, ainda existia uma desconfiança, existia um medo, uma insegurança. Eu acho que avançou bastante e eu acho que é papel tanto de nós, da área pública, governamental, eu como farmacêutico, os profissionais de saúde, de esclarecerem a população que muitas vezes é refém da desinformação. Eu acho que, tendo informação, nós chegamos à conclusão de que são produtos que têm a mesma eficácia, a mesma segurança, a mesma qualidade e que oferecem uma opção mais barata, mais acessível à população. Eu acho que é uma transformação cultural necessária e para promover a saúde da população. A gente falou muito sobre o consumo. E a demanda pela fabricação, ela também cresceu com o passar dos anos? Sim, a demanda de fabricação de genéricos cresceu muito com o incentivo que existiu com a publicação da lei e também fortaleceu o mercado nacional nesse sentido. A qualidade, a estrutura dos laboratórios brasileiros que fabricam genérico se desenvolveu. Hoje a gente tem laboratórios com uma tecnologia avançada e que, inclusive, até exportam medicamentos genéricos para países da América do Sul, América Latina e para outros países. Então, foi uma política que incentivou o conhecimento e a tecnologia no país de forma excepcional. O Sistema Único de Saúde, ele é baseado nas diretrizes da universalidade e da integralidade e que garante assistência farmacêutica integral. Então, uma política nacional de medicamentos genéricos é imprescindível para que a população tenha acesso a essa assistência farmacêutica, acesso a medicamentos seguros, eficazes, de qualidade e principalmente a preços acessíveis. Porque nós temos que ter em conta que o SUS é o maior comprador de medicamentos do mundo, por ser o maior sistema universal do mundo. Então, uma política que garanta o acesso da população a medicamentos, que elas tenham a opção desses medicamentos sejam mais baratos, é imprescindível para que a gente possa consolidar o nosso sistema público de saúde. Ok. Gustavo, Jordão, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Fórum. Obrigado pela oportunidade. Acho que essa discussão é muito rica e traz muito benefício para essa política e para a saúde da população em geral. Obrigado, Jordana. E também acredito que devemos aprofundar cada vez mais essa discussão e ressaltar cada vez mais a importância do acesso da população aos medicamentos genéricos. Ok.
A gente fica por aqui, obrigada a você que nos assistiu. Eu conversei com o Jordão Horácio, mestre em Saúde Global e Diplomacia da Saúde, e com Gustavo Mendes, coordenador de Equivalência Terapêutica da Anvisa. A gente chega então ao fim de mais um fórum. Assista aos nossos programas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é fórum@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau!